este segundo espacio Diálogo en Red para continuar hablando de los temas que nos preocupan y ocupan como ciudadanos de Latinoamérica y el mundo. Hoy vamos a estar hablando de un inmenso y hermoso país que atraviesa por una situación política y social muy compleja. Nos referimos a Brasil, el gigante sudamericano, una de las economías emergentes en las primeras décadas del siglo XX, de los países que más rápido creció, miembro del BRIC, de las economías que se creía que en un periodo de tiempo corto iban a desplazar a las economías hegemónicas centrales del sistema capitalista y que de hace unos años para acá está sumido en una profunda crisis económica, política y social agravada con la COVID. Para hablar de la situación de Brasil nos acompaña hoy João Batista Lemos. João Batista Lemos es un líder sindical de larga data. Comenzó en el sector de la metalurgia junto con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Actualmente es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Brasil. Es presidente del Partido Comunista de Brasil en el estado de Río de Janeiro y es miembro también del capítulo brasileño de la red. João, bienvenido, un abrazo grande. Sim, um abraço a todos. Agradecer à rede, está fazendo um bom trabalho aqui em Brasil, incluso de apoio à aplicação da vacina, importante, como se chama em espanhol, vacina? Vacuna, já porque o governo brasileiro é um governo negacionista, e o problema da vacuna está muito lenta ainda em Brasil. Aí eu vou dar os dados da Covid acá em Brasil. João, quería comenzar hablando precisamente de la situación en Brasil en la actualidad. Actualmente Brasil presenta un panorama desolador. Los números de muertos diarios por la pandemia, la cifra total de fallecidos por la COVID, la situación epidemiológica que están atravesando grandes ciudades del país, de crisis en el sistema hospitalario y de salud es verdaderamente desolador. Entonces quería que nos comenzara hablando un poco de qué factores determinaron que un país grande y con tantas posibilidades económicas como Brasil llegara a la situación actual. Y si el gobierno está haciendo en su criterio lo suficiente o está haciendo algo para enfrentar la crisis en la actualidad. Sí, José, usted apresentou o Brasil como um imenso país. Tivemos já em sexta, sétima economia do mundo. Hoje já passamos aí a 12ª, 14ª economia do mundo. Hoje, em Brasil, nós estamos já batendo quase 400 mortes, 400 mil mortes pela Covid. A última informação de ayer para hoje, 378 mil mortes em Brasil pela Covid. Nas últimas 24 horas, 3.481 mortes. Este é um problema muito grave, muito grave. Agora, o segundo problema também é a situação da insegurança alimentar. Cerca de 125 milhões de domicílios de famílias hoje vivem algum grau de insegurança alimentar. A insegurança alimentar é que não tem toda a alimentação necessária em um dia. E já cerca de 10,3 milhões de brasileiros já passam fome. O Brasil voltou no mapa da fome em mundo. Por que deve isto? Como você perguntou. Sim, porque acá em Brasil estamos construindo um projeto nacional, não muito claro, pelo governo Lula e Dilma. PCdoB participou deste governo através da Frente Brasil Popular. Estamos fazendo um trabalho de melhor distribuição de renda, um trabalho de integração da América Latina de forma soberana e solidária através do Mercosul, da CELAC, através da Unasul. Aí vocês também integração com a ALBA, isso é muito importante, e um alinhamento com o BRICS.
Brasil, Rússia, Índia e China e Sul da África. Era um governo que estavam construindo com Bolsa Família através da distribuição de renda. O salário mínimo em Brasil começou a ter recuperação do seu poder aquisitivo. Então, era uma forma muito grande de distribuição de renda e de fortalecer a indústria nacional. A indústria é importante para o desenvolvimento de qualquer país. Mas com o golpe de Dilma, do governo Lula e Dilma, que assumiu aí já o Temer, uns que era vice-presidente de Dilma, que traicionou e já começou a trabalhar um projeto acá em Brasília, que nós outros chamamos de neoliberal, onde Deus é o mercado, onde o mercado regula as relações sociais. Isto, dentro do neoliberalismo, os grandes engolem os pequenos. Então, acá houve um processo muito grande de concentração de renda na mão de poucos, muito grande, muito grande. Em Brasília, 1% dos mais ricos detém 28,3% da riqueza, 1%. 10% dos mais ricos em Brasília detém quase que a metade da riqueza produzida em Brasília, 42,5%. Então, acá a gente habla que 6 famílias em Brasília detêm a riqueza de 50%, igual a 50% da população brasileira. A população brasileira é de 210 milhões. 6 famílias detêm a riqueza de 50 milhões, iguais a 50 milhões. Isto veio um plano neoliberal com a hegemonia da financiarização da economia, das bancas, do rentismo, isso já promovido por Temer. E isso abriu condições para uma campanha muito grande, que chamamos acá da campanha da Operação Lava Jato, para denunciar o governo Dilma e Lula como governo corrupto. E aí, a grande mídia, o Poder Judiciário, todo isto fazendo campanha de Lula corrupto, sem prova e sem provações nenhuma, de forma muito injusta, mas foi ganhando na mídia. Além do mais, existe uma estrutura muito grande em la base mais popular, setores populares aqui em Brasília, que são muito orientados pelas igrejas neopentecostais, que também fizeram um trabalho junto com a campanha Lava Jato de defamação do governo Lula como governo corrupto. Então, ganha Bolsonaro como um salvador da pátria. Este é um problema que devemos tirar lições dos governos da esquerda, da pouca relação orgânica com o povo, com os pueblos. Então, tínhamos um governo Lula, um projeto de nação, mas o povo pouco se organizou para defender este projeto de nação. Houve um processo de institucionalização da política com pouca participação do povo, de forma organizada, para defender um projeto nacional soberano, solidário no nosso país. Este foi um grande problema. Nós não conseguimos educar o povo, organizar o povo para defender esse projeto de nação. Na força hegemônica, acá, neste governo de esquerda, é o PT. O PT, agora, está aprendendo que, em um país tão grande como o nosso, o embate com o imperialismo estadunidense seria fatal, porque o Brasil é estratégico acá na América Latina e no mundo. Então, houve uma certa subestimação, não sei se vocês estão compreendendo o meu portunhol, houve uma subestimação da luta de classe.
O Império não ia deixar crescer acá, em América, que ele considera nós outros, todos um quintales dos Estados Unidos, se desarrollar. Então, nós outros, esses meses atrás, saiu de forma muito clara que a Operação Lava Jato, com Moro na frente, estava muito trabalhando junto com a inteligência americana, com o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e com o FBI, para desgastar o governo Lula, para desgastar com o governo corrupto, que teria traicionado o povo. Então, a grande massa, com a construção da mídia, que defendia e depende dos interesses do capital financeiro, do grande capital, porque vive da aplicação no mercado financeiro, suas ganâncias. Então, apoiaram todo esse trabalho muito sustentado pela inteligência dos Estados Unidos. Isso ficou provado, porque agora o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Sérgio Moro, esse juiz do Paraná, que situava em Curitiba, uma província aqui de Brasília, estava muito articulado com a inteligência dos Estados Unidos. Ficou provado isso no próprio Supremo Tribunal Federal, a suspeição do Moro em relações ao golpe de Dilma e Lula nesse processo. Por isso ganhou Bolsonaro. E Bolsonaro é um governo negacionista, nega a ciência. Bolsonaro, quando começou a pandemia, usava sem máscara, falava que a vacuna não iria resolver o problema. Ele é o principal responsável pela morte de quase já, em Brasil, 400 mil mortes de Covid, óbitos aqui no Brasil. E vidas perdidas. E, sobretudo, José, atingiu muito os pobres. A maioria dos mortos em la Covid tem sido as famílias das classes mais populares. E nas classes mais populares, as mulheres e os negros, porque acá ainda existe um racismo estrutural diante da etnia afro-brasileira que chamamos acá. Joao, resulta muy interesante en el análisis que usted ha ido desarrollando de cómo se fue madurando y concretando el fenómeno político Bolsonaro. Y usted mencionaba el papel del movimiento neoevangelista, neopentecostal, en la construcción de una base social para el ascenso político de Jair Bolsonaro. Cuando uno lee sobre el tema, vemos que estas denominaciones neoevangélicas, neopentecostales, han ido ganando mucha fuerza en el continente y particularmente en Brasil. Son ejemplos paradigmáticos de cómo la alianza de estas denominaciones con determinados actores del poder político pueden llevar a que un individuo como Jair Bolsonaro, con una trayectoria política bastante compleja, por decirlo de alguna forma, llegue a la máxima dirección del Estado brasileño. Y parte importante, usted decía que la mayor parte de las víctimas de la pandemia en Brasil la han puesto los pobres. Y sin embargo, son los pobres precisamente los sectores de la sociedad donde más desarrollo están teniendo todas estas denominaciones que tienen en el liderazgo carismático un peso significativo. Entonces, la pregunta que quería hacerle es cómo se traduce este auge del neoevangelismo en la sociedad brasileña, cómo se refleja, cómo es visible, qué implicaciones tiene para la sociedad brasileña y cómo puede ayudarnos a entender el fenómeno político Jair Bolsonaro. Sí, entonces, vamos ver. Bolsonaro, CLR, era um capitão de exército, não era oficial, não era general.
das Forças Armadas de Brasil, já era um deputado, ocupava uma cadeira em Congresso, já há 20 anos, nunca apresentou um projeto no Congresso. E este veio com uma campanha antipolítica, que já em 2013, para derrubar Dilma, a mídia em torno da bandeira contra a corrupção. Isso foi muito histórico em Brasil. Em Brasil, sempre os golpes das elites corruptas trabalham com a mídia contra a corrupção. E isso vem desde anos. O próprio golpe em 64, o golpe militar em 1964, foi também acusando a esquerda que queria a reforma agrária, que queria o desenvolvimento soberano de Brasil. Então, fizeram uma campanha que estava ligada também na corrupção, não é? Esta é uma questão muito grande. E também uma campanha anticomunista, que comunista era contra a religião. Nós sabemos que não é isto. Nós outro Partido Comunista em Constituinte, na Constituição de 46, defendeu a liberdade de credo religioso, porque acá era proibido as religiões de matriz africana. Então, o Estado tinha que ser laico, independente da religião, mas não proibia a religião. A religião faz parte da cultura do povo. Então, nós outros não somos contra a religião. Dentro do Partido Comunista, aí tem mesmo padre, aí muita gente religiosa, esse é fórum íntimo de cada um, não tem isso, mas houve uma campanha que comunista era contra tudo isto, que comunista era anticristo, e assim foi fazendo uma cultura muito forte ligado à campanha anticomunista e também apresentando a religião, sobretudo a igreja evangélica, como um programa de prosperidade. Então, quanto mais é a miséria, quanto mais as famílias necessitadas, mais vulneráveis eles são às propostas de um salvador. Então, Bolsonaro se colocava com duas bandeiras, acá. Deus acima de tudo. Brasil em primeiro lugar. Só que Bolsonaro não tinha Deus acima de tudo e nem Brasil em primeiro lugar. Porque Bolsonaro era ligado a Trump. Tinha uma relação muito estreita, carnal, com Trump, com o imperialismo estadunidense. E também não tinha Deus acima de tudo, porque Deus, quem que é Deus para Bolsonaro? Deus para Bolsonaro é a riqueza dele. O filho de Bolsonaro comprou uma casa, uma residência a hora, em Brasília, em área nobre em Brasília, por 6 milhões de reais. 6 milhões. Acá, uma casa mais popular chega a ser a 200 mil reais, ou 200 mil, 100 mil reais. Tem habitação até de 50 mil reais. Filho de Bolsonaro comprou uma casa de 6 milhões de reais. Então, isso é Deus para ele. Então, não tem isto. Mas o povo, acá, se multiplicou muito forte, sobretudo nos setores mais populares, a necessidade de se agarrar em algo para diminuir a dor da fome, de desemprego, da falta de habitação, das dificuldades, das primeiras necessidades da vida. Então, essa igreja neopentecostais cresceu. Ela surgiu nos Estados Unidos, através da religião neocarismática,
Aí nos anos 20, os pastores, isto veio para cá. Então, a igreja carismática, por falta muito grande da igreja católica, que vinha com uma possibilidade muito grande de apresentar uma perspectiva de emancipação pelo povo, pela divisão da renda, até mesmo pelo que Cristo pregava, a divisão dos pães, a multiplicação dos peixes. A teologia de libertação trabalhava o povo. Um setor progressista da Igreja Católica trabalhava também esse processo de educação popular, através de Paulo Freire, que foi um grande educador, que ao mesmo tempo alfabetizava as pessoas e também criava a consciência social das pessoas, do seu grau de exploração, e que era possível uma nova sociedade, um novo mundo era possível, um mundo mais fraternal, de distribuição da riqueza, da renda. Mas a Igreja Católica foi perdendo terreno para a Igreja Carismática, pois era muito perigoso para os ricos, para o poder, a conscientização do povo. E prevaleceu acá, dentro da Igreja Católica, a Igreja Carismática, que se afastou do povo. E nós outros também, os partidos que defendem a transformação social, os partidos que defendem a luta, devemos fazer também uma autocrítica, no sentido, por que nos divorciamos do povo mais pobre? Por que não organizamos o povo em los barrios, em las camadas mais afastadas da cidade, nos bairros periféricos? Pois aí mora, aí habita a classe trabalhadora. Então, nos afastamos também do povo. Nesse vácuo, nessa falta de perspectiva, a igreja que aqui chamamos que é a mais conservadora, que ligado a Bolsonaro, que defendeu Bolsonaro, foi a igreja neopentecostal. Então, não é toda a igreja evangélica, é um setor da igreja evangélica que se politizou, que construíram partidos, que compraram canais de TVs. Por exemplo, a igreja neopentecostal, ela cá comprou a TV Record, e a TV Record disputa a audiência com a maior TV da mídia acá, que é a TV Globo. E a igreja neopentecostal comprou a TV Record e utilizam vários instrumentos de comunicação de massa, compram canais de TVs para, através dos canais de TVs, também chegar ao povo. Então, são vários canais que eles utilizaram, desde a criação de partidos. Hoje eles atuam mais no Partido Republicano, acá, que possui cerca de 30% do Congresso de deputados. Então, têm uma força política. O Eduardo Bolsonaro se elegeu a senador, né? Então, eles têm força e todos eles se consideram neopentecostais, evangélicos. E mais alguma coisa. Acá no Rio de Janeiro e alguns setores de São Paulo, eles também se articularam, que acá nós chamamos milicianos. Em Venezuela, não. Venezuela, miliciano, a gente que faz a militância no povo. Acá não. Acá o miliciano é o paramilitar. São poderes paralelos. A família de Bolsonaro é uma família ligada aos milicianos, que todos os milicianos também se consideram evangélicos. Então, se foi construído um trabalho de poder paralelo ao Estado, mas que chegaram ao governo através de Bolsonaro. Então, este que está levando a desgraça em nosso país. Esse que está levando a desgraça porque
o nosso país chega a ser o epicentro da Covid no mundo, 125 milhões com insegurança alimentar, cerca de 15% da população desempregada, 49% dos trabalhadores sem registro, sem estar legalizado seu vínculo laboral, seu vínculo de trabalho, desregulamentação do mercado de trabalho. Isso reduz cada vez mais o poder aquisitivo dos trabalhadores. Então, Bolsonaro é responsável por essa desgraça. Agora, nós outros também temos que ver, e nós outros, qual é a nossa parte? Por que nós deixamos construir, ou por que deixamos construir essa alternativa neofascista em Brasília? Tem gente que estuda muito. O Gramsci mesmo falava quando, dentro de uma crise orgânica da sociedade, onde não se nasceu novo, e o velho persiste, nesta situação aparecem muitas possibilidades a surgir liderazgos destes totalmente destrutivos da sociedade. Então, nesse vácuo, se não tem um novo e o velho permite, continua querendo resistir, surge muitas possibilidades deformadas na sociedade. Então, falta alternativa, perspectiva para esse povo. Isto é dever de nós outros, da esquerda, dos partidos de bases populares, para construir uma unidade e apresentar perspectiva de emancipação, de resolver os problemas mais concretos do povo, desde o emprego, desde a habitação, desde a educação, desde a saúde, que isso é fundamental para o povo abrir perspectiva para um futuro mais digno para a nossa nação. Joao, Brasil tiene uno de los sistemas de medios corporativos más poderosos del continente latinoamericano y más influyentes incluso extra fronteras. Quería preguntarle entonces, quería que nos hablara un poco qué relación tienen y qué papel han jugado los grandes medios de comunicación en Brasil, cuál es su relación con el poder y qué papel han jugado en la criminalización de la izquierda y el proceso de ascenso de la ultraderecha en el país. Sí, acá en Brasil, eu devia falar primeiro na questão da Covid, ela só não está maior por causa que acá nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, público, integrado. Isso é muito importante, desde a saúde de prevenção até as cirurgias, todos setores de saúde público. Se não tivesse isto, a situação da Covid seria bem mais grave aqui em nosso país. Então, nós defendemos acá o SUS, Sistema Único de Saúde, e defendemos a qualificação de maior qualidade e aperfeiçoamento do SUS. A mídia acá, ela sempre esteve ligada às classes dominantes, às classes do poder, da renda. A mídia é isto, a grande mídia. Por isso é necessário construir a mídia alternativa. Por exemplo, Aldo Moro, este personagem que falei, juiz, que foi um dos artífices do golpe, que teve ligação com o FBI, com o Ministério da Segurança, este era endeusado pela mídia. Era endeusado, tanto que pensou sair candidato a presidente da República. Bolsonaro indicou ele para ser o ministro da Justiça, porque foi o responsável de toda a trama montada para colocar que Lula tinha cometido corrupção em cima da casa dele, que a gente era um triplex, a casa dele que não conseguiram provar, que foi um desvio,
e que era financiado por dinheiro da Petrobras. Isso tudo foi desmascarado por um grupo de periodistas como vocês. Por isso a importância da rede, isso é fundamental. Um grupo de periodistas, pela Intercept, do Greenhill, foi importante, que descobriu a trama de Moro contra os interesses nacionais e para colocar Lula como corrupto. Isso foi um papel muito importante da imprensa alternativa, da mídia alternativa, que em Cuba não precisa. Em Cuba você tem um Estado muito bueno, marcate, é muito necessário. Mas a mídia sempre mantém sua independência, que é importante, ter um posicionamento crítico, até mesmo para o governo importante como o governo aí em Cuba. Acá a mídia sempre foi a favor das classes dominantes. Agora, existe um câmbio na grande mídia, porque as classes dominantes também se dividiram. Nós falamos que acá, na época da escravidão, existia a Casa Grande, onde viviam os senhores escravocratas, e a senzala, onde viviam os escravos. Acá nós falamos que na Casa Grande houve uma divisão. Se dividiram em andar em piso de cima, se dividiram. As classes dominantes hoje se dividiram, porque viram que Bolsonaro está levando o Brasil a uma situação de pobreza, está atingindo também setores da classe dominante, os ricos. Porque em Brasil, por Bolsonaro, o Brasil devia se transformar novamente em uma grande fazenda para exportar produtos primários e importar produtos com maior valor agregado. Seria a primarização da produção no Brasil. E nós devemos crescer na indústria, mas com Bolsonaro eles querem a primarização com a desindustrialização do país. Esta política atingiu um setor dos ricos, um setor das classes dominantes. São liberais, mas tem muita influência na mídia. Então, hoje, o grande canal de TV, a TV Globo, está contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro. Este atingiu também o poder judiciário, a própria divisão no poder judiciário, desde o Supremo Tribunal Federal, também se dividiram. E isto favorece a gente. Nós outros, o povo, aqueles que lutam pela transformação, é necessário explorar as contradições das classes dominantes. Isso é importante, porque a correlação de força está desfavorável a nós outros. Então, é necessário unir nós outros para explorar e dividir os de cima. E os de cima estão dividindo. Então, no Poder Judiciário, já chegou à conclusão no próprio Supremo que Lula não roubou. Então, Lula foi absolvido do processo que o Moro tinha, o Sérgio Moro tinha trabalhado, feito toda uma trama para julgar Lula como corrupto e que desviou finanças da Petrobras para se enriquecer. Isto tudo foi mostrado ao contrário, que Lula não roubou e que Sérgio Moro estava ligado a essa trama junto com o FBI, com o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, para prejudicar o Brasil e na nossa nação. Tudo isso em função de interesses econômicos no nosso continente em nível mundial. O Brasil não poderia desarrojar para Estados Unidos da América. Acá estamos desenvolvendo, sobretudo na engenharia da construção civil, o Odebrecht, o AES, Camargo Correia, são empresas nacionais da construção civil, mas que estavam disputando o mercado.
Então, isso não interessa para os Estados Unidos da América. Por isso, trabalharam para derrubar o governo Lula e Dilma e eleger Bolsonaro. Bolsonaro não era o nome deles. O nome deles era o Alckmin, era o governador de São Paulo. Mas na pesquisa, o Geraldo Alckmin não estava ganhando como que vocês falam, pesquisa aí, encuestas, não é? Como? Investigações. Investigações. Mas vocês têm outros nomes. Geraldo Alckmin, que representava mais essa burguesia liberal, estava muito mal. Começou a crescer, né? E aí, nas classes dominantes, para derrotar o Haddad, que era o candidato de Lula, apoiou o Bolsonaro. Agora estão arrependidos, porque Bolsonaro está levando o Brasil a uma situação de caos. Então, uma grande parte da mídia já está contrário ao Bolsonaro, estão fazendo uma campanha contra o Bolsonaro. Mas a mídia sempre vai estar ligada aos interesses do poder, das classes dominantes que estão no poder. Isso é importante. As classes dominantes têm as forças armadas, as leis, o poder judiciário, não tem só as leis coercitivas para dominar o povo, para construir uma força hegemônica, mas se apoiam na educação, se apoiam na sociedade civil para construir as suas ideias e seus sensos comuns. A igreja, todos esses são instrumentos de dominação da sociedade civil a serviço da classe dominante que está em poder. E nós outros devemos ocupar esses espaços da sociedade civil para construir uma nova hegemonia de um país soberano, de um projeto nacional de desenvolvimento, que, ao nosso ver, tem que estar caminhando para o socialismo. Essa é uma questão. A outra é uma crise na geopolítica. O crescimento, o deslocamento do centro dinâmico da economia mundial para a China, para os países asiáticos. Isso também para o imperialismo estadunidense, influenciou muito também em golpe no governo de Dilma acá em Brasília. Pelo alinhamento de nós outros com o BRICS, foi forte para eles que Brasil não podia ser soberano. Então, e o crescimento de China é muito forte. A China se apresenta como uma alternativa. E China não é um país imperialista, é um país rico, mas não imperialista. É um país que tem um projeto de construção soberana. Aí eles reivindicam que estão construindo o socialismo de acordo com as particularidades deles. Então, esse foi um fator também fundamental no golpe aqui no Brasil, e que, de certa forma, eles apoiam também o Bolsonaro. Joao, el año que viene, 2022, hay elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro, con vistas a este proceso, acaba de decir, las declaraciones de hace unos pocos días, que un pueblo, y abro comillas, que vote a un tipo como Lula merece sufrir. Estas fueron sus palabras textuales. ¿Qué posibilidades se abren en el nuevo escenario con ahora el proceso de declarar inocente a Lula, de habilitarlo políticamente? ¿Qué posibilidades se abren con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva presentándose como candidato para las elecciones de 2022? Y, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos para una posible candidatura de Lula? Y más allá, con vistas a la agenda social del país,
y con vista a, digamos, revertir toda esta agenda neoliberal que se ha implantado en los últimos 4 o 5 años. Essa declaração de Bolsonaro já é uma declaração de desespero, porque Lula, a absolvição de Lula não se deu de forma gratuita, se deu já através de um processo muito largo de Lula livre, de construção de frente ampla aqui em Brasília, para unir todas as forças políticas para ir aislando cada vez mais o governo Bolsonaro. Essa política de frente ampla foi muito correta, mostrou na prática a sua correção, porque nós outros logramos conquista no Poder Judiciário, logramos dividir as classes dominantes. Isso é muito importante para o processo de outubro de 2022. Então, nós outros falamos que 2021 é a travessia, no ponto de saída e no ponto de chegada em 2022. Então, estava falando que esse processo de absorção do Lula inocente, foi fruto da luta democrática aqui no Brasil. Mesmo com a pandemia, nós fizemos muitas carreatas, construímos a unidade das forças populares democráticas aqui no Brasil, chama Frente Brasil Popular, unimos as centrais sindicais de trabalhadores para defender o emprego, para defender aumento de salários, e contra Bolsonaro. Fizemos uma construção muito grande para derrotar o governo Bolsonaro. Então, a absolvição do Lula foi uma conquista democrática acá também em Brasília, fruto da luta do povo e da solidariedade internacional. Nós ficamos sabendo aí que o governo de vocês também ajudaram a levantar as assinaturas em defesa de Lula livre. Foi muito importante. A campanha da rede, também de vocês, é muito importante também na campanha do Lula livre, da democracia aqui em Brasília. Então, o que está colocado agora? Bolsonaro está aislando cada vez mais. Não tem condições de governar o país. E lá, a continuação de Bolsonaro em governo vai ser mais óbitos, mais mortes pela Covid. Então, há uma campanha já agora pelo impeachment de Bolsonaro, para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, e que já foi aprovado no Senado, para denunciar e investigar as atrocidades, os crimes de Bolsonaro, sobretudo no estado do Amazonas, onde a morte foi muito grande por descuido, por atraso da vacuna, muito forte. Então, nós vamos trabalhar para antes de outubro de 2022, sacar Bolsonaro de governo, derrubar Bolsonaro, através do impeachment. Qual é o problema do impeachment? É um impedimento para aprovar no Senado e depois no Congresso, na Câmara Federal. É que a Covid não está permitindo o encontro do povo em las calles, as movimentações de las calles, porque o impeachment deveria ser resultado de grande mobilização social contra Bolsonaro, em denúncia dos crimes de Bolsonaro na Covid. Não dá para aceitar a gente chegar em julho desse ano com meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas mortas, vidas mortas.
Isso é responsabilidade do governo Bolsonaro. Por isso, estamos pensando um movimento pelo impeachment a Bolsonaro acá. Nesse processo do impeachment, estamos construindo a unidade das forças populares. Porque o que está colocado agora não é mais um salvador da pátria novamente. Saca Bolsonaro, põe Lula. Lula não pode ser também utilizado pela mídia para aí fazer o jogo liberal. Lula tem que chegar aí para construir um projeto de nação, de reconstrução nacional, com soberania nacional, com soberania popular. Isso é fundamental, porque nós outros sabemos que qualquer governo que se aposta em um projeto de nação soberano em Brasil vai sofrer ataque do império, do imperialismo estadunidense. Então, é necessário a gente tirar lições desse processo. O PT está tirando lições. Nós outros de PCdoB também estamos tirando lições para não subestimar mais a luta anti-imperialista e como desarrollar a consciência política, social, cultural das massas. E aí, utilizando todas as ferramentas possíveis que estão em nossas mãos, a cultura, isso é fundamental, a mídia alternativa é fundamental, a educação é fundamental, de como ocupar os espaços territoriais nos bairros para unir o povo, para educar o povo e construir a contra-hegemonia das forças conservadoras, seja trabalhadas pela igreja neopentecostais, pelos milicianos, pela grande mídia. Nós outros temos que construir uma contra-hegemonia e organizar o povo, a classe trabalhadora, empregada ou desempregada, formais ou informais, unir a juventude estudantil, a juventude popular, é importante, ganhar a intelectualidade, é construir uma nova hegemonia em Brasil. Por isso que Lula, se ele vir deste processo, e o Lula tem hoje mais condições de liderar este processo, mas de um projeto de nação que vai defender a soberania nacional, que vai defender o aprofundamento da democracia, com a democracia representativa e a democracia participativa, como o povo participar da construção democrática. Hoje, José, há muito distanciamento, divórcio entre o Congresso, entre os representantes políticos e o povo. Há uma crise de representação. Há uma contradição entre representantes e representados. É necessário a gente construir essa representação para Lula representar um programa de soberania nacional, de integração da América Latina. Defendemos a pátria grande. Isso é fundamental hoje dentro dessa geopolítica. Isso é fundamental para todos nós outros, para Cuba, para a Revolução Bolivariana na Venezuela, para o Brasil. É fundamental essa integração, porque nós somos uma região rica, um povo rico, com muitas riquezas minerais, e podemos sacar, ter um grande desenvolvimento. Então, se Lula representar este movimento mudancista, um movimento libertador, Lula poderá jogar um grande papel. E nós outros estamos confiantes que podemos vencer em 2022. Pode ser que sacamos antes Bolsonaro de governo, com impeachment, mas estamos construindo esta unidade.
Muchas gracias, Joao, por haber conversado esta tarde con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio que se llama Diálogo en Red, que es un esfuerzo conjunto del capítulo Cuba de la Red y de la Unión de Periodistas de Cuba. Nosotros estamos seguros de que el pueblo brasileño sabrá abrirse camino en medio de esta situación tan delicada, sabrá apostar por un futuro mejor y sabrá sacar las lecciones adecuadas de estos 4 años de neoliberalismo en Brasil. Ha sido un gusto de verdad conversar con usted, ha sido un gusto visibilizar un poco más esta batalla cotidiana que está dando el pueblo brasileño, que están dando amplios sectores de la izquierda, visibilizar la delicada situación social del país y, por supuesto, sirva esta conversación como una denuncia más a la barbarie del neoliberalismo cada vez que llega al poder en alguno de nuestros países. Isso aí, me desculpa o portunhol. Um dia estava numa reunião que um companheiro de Cuba falou para mim: Batista, habla em português que é melhor. Então, eu tenho muitos amigos aí. Ramon Cardona, um companheiro que se foi, que se morreu, mas continua muito vivo dentro de cá, em mim, porque foi um grande mestre na luta da classe trabalhadora em nível mundial, na Federação Sindical Mundial. Gilda Chacon também foi uma grande companheira de luta. Acá estamos trabalhando com essa determinação. Lula é muito simples, um obreiro que habla a linguagem do povo, que consegue chegar nesse povo que está hoje atingido de forma muito irracional, mas pela igreja evangélica e pelo bolsonarismo, Lula consegue aí entrar. Por isso que Bolsonaro já está com medo, mas não podemos subestimar a resiliência de Bolsonaro. Devemos construir com muita inteligência a unidade do povo, a unidade das forças progressistas, democráticas, mais ampla possível, para derrotar o bolsonarismo acá em Brasília e retomar o caminho do desenvolvimento social, da integração na América Latina, solidária, soberana, e a rede é muito importante, um instrumento muito importante de comunicação para desenvolver essas nossas ideias emancipacionistas em nosso continente. Parabéns, Rede, parabéns, vocês, e eu agradeço muito. Muchas gracias, Joao. Un abrazo grande y hasta la victoria siempre.